Bom dia, a paz gloriosa do nosso Deus e Senhor, Salvador Jesus Cristo de Nazaré, do nosso Deus Pai, do nosso Abba Pai e do nosso Deus Espírito Santo, aquele que habita em nós, na pessoa santa, gloriosa, do Pai e do Filho e do próprio Espírito Santo, que foi o enviado de Deus aos nossos corações, amém? E hoje nós vamos dar continuidade falando do capítulo 13 de 1 Coríntios, aonde o apóstolo Paulo fala, né, iniciando assim o capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, que eu quero ler para vocês, que ele fala assim: ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Nós vemos aqui Paulo iniciando um discurso sobre o amor. E a passagem nos diz claramente para nós, amados, que independentemente de quantos dons do Espírito possamos ter e operar em nós, se nós não estamos andando em amor, todos os outros dons são inúteis. Se falamos as línguas, a Bíblia fala, mas não amamos, estamos apenas fazendo um barulho. Se nós temos poder proféticos e poder para entender e interpretar segredos, mistério, dom de línguas, conhecimento e muita fé, como ele falou aqui, né, a ponto de nós movermos montanhas, mas não temos amor, não somos nada, de acordo com a palavra de Deus, desse capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo falando para você e para mim, para a igreja de Coríntio. E ele fala assim, mesmo se dermos tudo o que nós temos, toda a riqueza material, para alimentar os pobres, até entregarmos a nossa própria vida, mas se o fizermos pelos motivos errados, que não seja por amor, nada disso vai nos valer. Essa é a introdução que o apóstolo Paulo fala neste capítulo 13. E eu quero fazer um resumo, falando para vocês, dentro do capítulo 13, até o verso 3, quando ele fala sobre a importância do amor. Ele fala, o dom de línguas é inútil sem o amor, o dom da profecia é inútil sem o amor, o dom do conhecimento, o dom da fé e o dom da contribuição. Tudo sem o amor é tudo inútil. E a Bíblia fala em relação aos santos, né? Na parte A do versículo 4, que o amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não é invejoso em relação às pessoas, aos santos de Deus. Mas em relação à carne, ele também fala que ele não é orgulhoso ou rude e nunca busca os seus próprios interesses. E com relação ao pecado, ele diz que ele não é irritável, não se ressente do mal, ele nunca se alegra com a injustiça, né? Ele não se regozija com o sofrimento de alguém, mas regozija-se com a verdade. E em relação às situações, a Bíblia fala, o apóstolo fala aqui, no versículo 7, que ele jamais desiste, que ele nunca perde a esperança, que ele é sempre marcado pela esperança e permanece firme, apesar das circunstâncias. E ele fala dos diferentes dons, né? Ele fala da diferença dos dons, mas que o amor sempre é permanente em todos os dons, tem que ser. O dom da profecia, ele fala que vai terminar, que o dom de línguas também vai cessar.
O dom do conhecimento vai desaparecer. Tudo isso está escrito nesse capítulo. Mas que o amor vai permanecer. E que o dom do amor, ele é diferente dos outros dons. Porque o amor, ele é completo. E ele, aqui nesse capítulo, Paulo, ele nos dá instruções. Ele fala sobre a ilustração da criança e do adulto. Ele fala que os dons são usados sem amor, eles podem ser comparados a atitudes e ações de uma criança imatura. Uma criança faz as coisas assim por imaturidade, porque ela ainda não é adulta, não é madura. E o amor pode ser comparado às atitudes e ações de um adulto que é maduro. E ele faz uma ilustração do espelho, face a face. No presente, agora, através dos dons, nós vemos como se você se visse no espelho, um reflexo de Deus em você. Agora no presente, mas no futuro, através do amor, nós veremos Deus. Lindo demais isso, face a face. E ele fala que o amor, ele é invencível, sabe? E que fé e esperança estão entre os maiores dons, mas que o amor é o maior dos dons. Guarde isso. Peça ao Espírito Santo que te ensine a amar independente, né? Porque o amor é a coisa mais poderosa do mundo. Está escrito aqui. Nos ensina que o amor, ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa lista de prioridade, irmãos. Nós devemos estudar o amor, orar sobre amor, pedir ao Espírito Santo que nos ensine a desenvolver esses frutos do amor, praticando o amor ao próximo. E que o amor é uma das 9 virtudes que completam o fruto do Espírito Santo, que estão disponíveis àqueles que têm e vivem com o Espírito Santo de Deus. Isso está lá em Gálatas. E ele fala que Deus é amor. Né? Em João, 1 João fala isso, que Deus é amor. E que quando nós andamos no seu amor, nós permaneceremos nele. E porque nós andamos no amor de Deus, quando nós recebemos o amor de Deus, nós vamos expressar esse amor. Nós não devemos nos enganar, amados, pensando que podemos amar a Deus enquanto nós odiamos o nosso próximo. Temos rivalidade, temos inveja, temos ciúmes, criticamos, falamos mal das pessoas. Não, enquanto durarmos as nossas vidas aqui, e esperando encontrar muitas realizações nela. Mas como nós lemos nesse capítulo 13, que sem amor, todas essas coisas que nós esperamos vivenciar nesse mundo e desejar nesse mundo, como um objetivo que você e eu pretendemos, sem o amor, quando nós não empregarmos um tempo para buscar no amor todas as coisas que nós necessitamos e desejamos, nós vamos ficar frustrados. Porque a Bíblia é clara que o amor é a melhor coisa que nós podemos desejar e devemos nos comprometer no nosso viver diário, em nome de Jesus. E pense em tudo isso que nós lemos aqui, que o amor, ele não só abençoa aos outros, mas ele abençoa a você e a mim. Aquele que ama é abençoado. Então se concentre em ser cheio desse amor de Deus. Se concentre em ser uma pessoa abençoadora para aqueles que estão ao seu redor, ao nosso redor. O amor vai trazer muita alegria para você e para mim. Todos nós precisamos, amados, aprender, ser aprendizes do amor, porque o amor é o próprio Senhor Jesus. E o amor vai destacar em você e em mim
essa excelência, essa qualidade que é mais importante de todos, de todas e de todos os dons e características que possa haver em você e em mim, é o amor. É a coisa mais importante na vida. É importante que você ande em amor. Amém? Que esse seja o seu foco, porque Deus é amor e Ele quer que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. E nós só podemos amar realmente desse modo, recebendo esse amor e expressando esse amor que o Senhor deu a você e a mim, através do amor de Deus. E para que isso aconteça conosco, nós precisamos entender que Ele nos ama e devemos aceitar o seu amor. Quando nós fazemos isso, aceitamos o amor de Deus da maneira que somos, Ele nos ama da forma que somos. E você vai alcançar esse amor de Deus e vai viver uma vida diferente, uma maneira de pensar diferente, uma nova maneira de pensar, de falar, de agir, né? Porque o amor, amados, ele pode ser expresso de muitas maneiras diferentes. E um fator principal do amor é dar. Foi o que Deus fez por nós. Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, para morrer a nossa morte. E Jesus, ele não se poupou, ele se doou, ele deu a sua vida por nós. Quer maior amor do que esse? Do amor do Pai, do amor do Filho e do amor agora do Espírito Santo que está em nós, habitando em nós, vivendo em nós. Esse é o mistério do amor. Então, eu, em nome de Jesus, eu oro e peço que o Espírito Santo possa dar entendimento a você e a mim, para que para você e eu nos entregarmos ao Senhor e aprendermos a andar em amor e abençoar as pessoas. Isso vai deixar com que o inimigo das nossas almas fique furioso, porque ele não conhece o amor. Nós temos que ser radicais na nossa caminhada de fé e de amor, nos unindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra neste dia. Seja abençoado pelo amor do Pai, pelo amor do Filho, pelo amor do Espírito Santo, que nos ama e está morando em nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe suas vidas. Não deixe de entrar no canal, não deixe de clicar, dar um joinha e repartir essa palavra. Seja alcançado desde o amanhecer até o anoitecer por este amor imensurável do nosso Deus Pai, o Abba Pai. Amém?